Olá, meu nome é Maria. Atualmente faço iniciação científica no Laboratório de Pesquisa e Inovação em Processos Catalíticos no Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP, sob orientação da professora doutora Rita Maria Brito de Alves e com orientação do professor Dr. Martin Schmoll e sob supervisão do doutorando Vitor Lopes Albertini. O tema dessa pesquisa é a síntese e caracterização de catalisadores de sério suportados em HZSM5. Nos últimos anos, a crescente demanda por energia tem levado à queima de combustíveis fósseis e isso resultou em um aumento da emissão de gases causadores de efeito estufa como CO2 e CH4. Mas a utilização desses dois gases para a síntese de substâncias que têm um alto valor agregado é dificultada devido à estabilidade termodinâmica dessas moléculas. Assim, o desafio da conversão simultânea de CO2 e CH4 está relacionado com a escolha de um catalisador que seja tanto eficiente, seletivo e resistente. Além do fato de que o CH4 e o CO2 competem pela adsorção à superfície do catalisador, dada a natureza ácida dos dois, é necessário fazer a escolha da fase ativa de maneira adequada. Existem dois principais métodos para a incorporação da fase ativa no suporte. Eles são a impregnação por via úmida e a impregnação por via seca. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar como que a influência dos métodos de preparação de estruturas de sério suportadas em HZSM5 podem influenciar as propriedades físico-químicas dos materiais. Para a síntese do suporte, a zeólita na forma sódica foi sintetizada pelo tradicional método hidrotérmico, e foram empregados sulfato de alumínio como fonte de alumínio e TeOs como fonte de silício. Já o TPA-BR foi utilizado como direcionador estrutural. Após a cristalização e lavagem, a calcinação foi realizada a 550 graus por 5 horas. Já para a obtenção da zeólita na sua forma amoniacal, realizou-se a troca iônica com cloreto de amônio, e para a obtenção da zeólita na forma ácida foi realizada a calcinação a temperatura de 500 graus. A impregnação utilizou-se como precursor metálico nitrato de sério hexaidratado. O objetivo desse procedimento era a preparação do catalisador com teor de óxido de sério de 5%. Na impregnação por via seca, a solução precursora foi gotejada ao suporte, de forma com que os poros fossem apenas saturados. Já na impregnação por via úmida, uma solução de 100 ml foi despejada ao suporte, de forma com que os poros ficassem encharcados. Essa maneira de preparação faz com que a fase ativa seja depositada de forma diferente nos dois tipos de preparo. Uma das técnicas analíticas empregadas para a caracterização foi a difração de raio-x. Na difração de raio-x, não foi observado nenhum deslocamento no padrão de difração após a impregnação com o óxido de sério. Isso é um indicativo de que o óxido de sério não foi dopado na rede cristalina de suporte. Além disso, não observou-se também novos picos correspondentes a essa impregnação. Isso pode estar relacionado a uma série de fatores, como um baixo teor de óxido de sério no suporte, a formação de óxido de sério na fase amorfa e a formação de cristais muito pequenos de óxido de sério. Além disso, para a amostra impregnada por via úmida, observou-se uma diminuição da intensidade dos principais picos. Isso pode estar relacionado à presença de óxido de sério amorfo sobre a rede cristalina. Uma outra caracterização que foi realizada foi o BET. No BET, a isoterma típica de adsorção e dissorção de N2 das amostras sintetizadas é do tipo 4, de acordo com a classificação IUPAC. Em impressões relativas mais altas, ou seja, com a razão P sobre P0 maior do que 0,8, observou-se uma pequena esterese, sendo que ela foi mais pronunciada para a amostra impregnada por via úmida. Esse ciclo de esterese está relacionado com a presença de microporos ou mesoporos secundários presentes na estrutura, como pode ser observado na figura 5 com isotermas características das amostras sintetizadas. O suporte apresentou a maior área superficial, seguida da amostra impregnada por via seca e, por fim, a amostra impregnada por via úmida. E esse resultado já era esperado, já que na impregnação por via seca, o óxido de sério é depositado na superfície do suporte de forma mais controlada, o que faz com que aconteça uma redução mais moderada da área superficial. Mas na impregnação por via úmida, a deposição do óxido de sério ela acontece de uma maneira menos controlada, e isso faz com que o óxido seja mais acumulado nos microporos e mesoporos, levando a uma redução mais significativa da área superficial. Na tabela 2, é possível observar todos os parâmetros referentes à área superficial e o volume do poro das amostras. Uma outra caracterização que foi realizada foi o NH3-TPD. E os picos observados podem ser classificados da seguinte forma: aqueles que são vistos até 120 graus são considerados sítios fracos, onde ocorre a adsorção fraca. Já aqueles observados entre 350 e 400 graus são considerados sítios moderados, e os observados acima de 600 graus são considerados sítios fortes de Bronsted. Na amostra impregnada por via úmida foi observado dois picos que não apareceram em nenhuma das outras amostras. O primeiro pico está situado em 125 graus, e ele está relacionado à adsorção fraca em sítios de ácidos de Bronsted das zeólitas. Já o segundo pico, situado a 570 graus, está associado à adsorção de NH3 em sítios de ácidos fortes das zeólitas. Ainda na caracterização por NH3-TPD, observou-se que a presença do óxido de sério causou um aumento da acidez das amostras impregnadas, especialmente no que se trata dos sítios ácidos fracos. Além disso, observou-se também um menor consumo de amônia pelos sítios fortes da amostra impregnada por via úmida devido à substituição dos prótons do suporte pelos íons de sério. Assim, depois de todas as caracterizações, é possível concluir que a impregnação por via seca mostrou-se mais eficaz na incorporação do óxido de sério, já que ela resultou em uma estrutura que apresenta uma maior acidez em relação aos sítios fortes de Bronsted e
também apresenta melhores características texturais. Já os catalisadores que foram impregnados por via úmida, eles apresentaram um aumento da presença de mesoporos secundários que foram confirmados pelo BET. Todas essas características sugerem que a impregnação por via seca ela tem melhores propriedades catalíticas desejadas para que ocorra a conversão simultânea de CH4 e CO2 em produtos com alto valor agregado. Por fim, gostaria de agradecer ao LabCat, ao CAPES e ao CNPq por todo o apoio à pesquisa.